E amanhã pode ocorrer um dos eventos mais importantes da história do Bitcoin. É disso que eu vou estar falando nesse vídeo. Vou falar dessa queda que o Bitcoin fez nessa segunda-feira, que fez várias altcoins derreterem. A Secret chegou a cair mais de 20%, várias altcoins caindo, Ethereum caindo 8%, Solana caindo 10%. E aí, Tainan? O sonho do bull market acabou? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin. Vou estar atualizando também a análise dos eventos macroeconômicos, porque não é só o mercado de criptomoedas que está caindo hoje. Tem coisa muito importante acontecendo no mundo afora e ninguém está percebendo o que está acontecendo aí, que está impactando as criptomoedas indiretamente. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas que deram uma derretida hoje. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e se inscrever no canal se ainda não são inscritos, tá? E pessoal, se vocês quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixem aí nos comentários. Eu ainda vou responder hoje os comentários do vídeo de ontem, mas se tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa comigo, deixem nos comentários, tá? E uma ajuda que eu peço para vocês, se você participa de algum grupo nas redes sociais voltado para criptomoedas, vai aqui na parte de compartilhar esse vídeo, pega esse link e joga aí no grupo onde você participa, se lá for permitido compartilhar links, tá? Ajuda o canal, pessoal, você compartilhando esse vídeo com pessoas que você conhece, que se interessam por criptomoedas, ou em grupos que você participa de pessoas que se interessam, vai ajudar bastante, tá? Mas bora lá falar do que interessa, pessoal, essa queda do Bitcoin hoje. E aí, Tainan, você estava falando ontem ali que parecia que ia nos 105 mil dólares, né? E, pessoal, de fato, tá? Eu estava vendo ali, o Bitcoin ontem ele fechou o gráfico semanal até bem, tá? Ele fechou acima dos 100 mil dólares nessa semana aí, se a gente for aqui pro gráfico semanal, o Bitcoin fechou ali a semana em 101.174, que em tese é algo bom, tá? Mas hoje o Bitcoin caiu forte. E aí, Tainan, o que tá acontecendo, meu amigo? Por que você não viu essa queda vindo? Pessoal, eu confesso para vocês que eu não vi essa queda vindo, tá? Eu não encontrei um sinal gráfico ontem que indicasse essa queda, tá? Simplesmente aconteceu, o Bitcoin amanheceu em queda hoje. A minha opinião é que isso está relacionado com o mercado americano e também com o evento que nós vamos ter nessa semana, amanhã, mais especificamente, que pode impactar o mercado de criptomoedas, tá? Em termos de gráfico, pessoal, para mim o Bitcoin tá andando de lado, tá? Nos últimos dias eu vi aqui que parecia ser um triângulo ascendente, que é um padrão muito confiável, mas o Bitcoin não está se comportando aqui como um triângulo ascendente, tá? Porque a gente já viu o Bitcoin aqui duas vezes fazer esses movimentos aqui de vai e volta, tá? Ele fez isso na semana passada, o Bitcoin ele foi lá na região dos 104 mil dólares, fez uma armadilha, voltou com tudo, inclusive ele fez essa queda aqui que ele caiu ali na região dos 92 mil dólares no dia em que eu estava fazendo o vídeo, na hora que eu estava gravando o vídeo, tá? Ele foi lá, fez essa queda, depois subiu, fez de que ia continuar o triângulo e agora voltou de novo, tá? Para mim esse triângulo ascendente aqui está descaracterizado, aquele alvo que a gente via, que pelo menos eu via para o Bitcoin nos 110 mil dólares, por enquanto eu não consigo mais ver um padrão gráfico confiável aqui que reforça esse alvo, tá? Para mim, a gente está aí andando de lado, o Bitcoin está sem uma direção, o mercado como um todo aí, ele está meio perdido aí depois dessa queda de hoje, tá? Mas, Tainan, e aí? O que será que vem, tá? Sinceramente, pessoal, eu já estava falando nos últimos dias que eu esperava, por causa da análise de sentimento, principalmente uma certa estabilização nessa região aqui entre os 105, 90 e poucos mil dólares, tá? E isso, para mim, foi reforçado hoje, após esse movimento do Bitcoin de voltar de novo aqui para cair para essa região dos 96. Tá? Para mim, o Bitcoin, desde o dia 21 de novembro, ele está em tendência indefinida aqui. Tá? Ele não tem uma tendência de alta desde o dia 21 de novembro, né? Ele não está fazendo topos e fundos mais altos, ele também não está fazendo topos e fundos mais baixos, então a gente não tem uma tendência de baixo. O que ele está fazendo são topos e fundos irregulares. Tá? Faz um topo, faz um fundo, faz outro topo, outro fundo, aí ele vai acima dos topos anteriores, aí ele vai lá e volta assim, abaixo do fundo anterior. Tá? Depois ele vai lá, faz outro topo, cai de uma vez. Isso aqui para mim é uma tendência indefinida. Tá? Mercado assim, pessoal, é o pior tipo de mercado que existe para fazer operação. Tá? Enquanto o Bitcoin não der sinais de que vai entrar em tendência,
não compensa ficar tentando fazer operação aqui, porque vai ser jogar dinheiro fora, tá? Mas, pessoal, o que os investidores de criptomoedas devem prestar atenção amanhã é nesse evento, tá? Amanhã a gente vai ter uma reunião do conselho de acionistas da Microsoft, onde será votado se a Microsoft vai investir em Bitcoin ou não, tá? Isso é de extrema importância, pessoal. Inclusive, eu acho que esse pode ser um dos motivos dessa queda de hoje, tá? Os investidores, eles podem estar realizando lucro e se preparando para esse evento. Se preparando como assim, Tainan? Você imagina alguém que comprou uma criptomoeda que dobrou de preço nas últimas semanas, aí vê que vai ter um evento decisivo amanhã, e dependendo do resultado desse evento, a gente pode ter uma queda ou uma alta, a pessoa pode olhar e falar, não, vou esperar aqui para ver o que vai dar, aí nesse evento da Microsoft vou vender. Isso pode ser uma explicação para essa queda de hoje. O mercado, pessoal, ele costuma antecipar esses eventos, tá? O famoso compre no boato e venda no fato. Às vezes tem o venda no boato e compre no fato, né? Muito comum isso, tá? Isso aconteceu em várias situações anteriores aí, em que a gente teve aí o mercado de criptomoedas caindo antes de um evento que o mercado estava com medo e depois subindo, tá? Então eu acredito que pode ter ser uma das explicações dessa queda de hoje, tá? Mas, pessoal, mais importante do que isso, tá? O que eles vão fazer amanhã, né? Tem dois cenários possíveis, tá? Os acionistas podem votar para que a Microsoft compre bitcoins e tenha ela ali como uma parte, uma parcela, mesmo que pequena, mas tenha uma exposição ao Bitcoin como forma de se proteger da inflação. E eles também podem votar contra. Eles podem votar para a Microsoft não fazer isso, tá? Nesses dois cenários, se a Microsoft, se os acionistas optarem pela Microsoft comprar bitcoins, eu tenho um viés de que isso aí poderia fazer o Bitcoin subir muito forte, talvez tão forte quanto no dia da eleição do Trump, tá? O Bitcoin pode subir muito porque, afinal, a gente estaria falando de algo que abriria caminho para outras empresas grandes adotarem o Bitcoin, tá? A gente já tem notícias nos últimos dias de que a Amazon, né, que é a empresa, uma das maiores empresas do mundo, os acionistas estão pressionando o conselho para colocar Bitcoins no portfólio de hold da Amazon, tá? Então, isso daqui, pessoal, pode abrir a porta para as criptomoedas entrarem nesse mundo corporativo de uma forma decisiva, tá? Ela pode passar a ser uma reserva de valor como o ouro é. Isso aí seria algo extraordinário. Se acontecer, a gente deve ver uma subida, mas, como eu disse, por um outro lado, se chegar amanhã e o pessoal votar o que o conselho está orientando, que seria não votar para a Microsoft não investir no Bitcoin, a gente poderia ter uma queda, poderia ser uma grande frustração de expectativa para o mercado, tá? Porque o mercado está com bastante esperança de que vai haver uma adoção institucional. Então, vamos ficar de olho nisso amanhã. Hoje pela manhã também a gente teve uma notícia aí que é estranha, né, pessoal? Hoje o Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, uma das maiores empresas aí que detém Bitcoin no mundo, ele fez uma compra aí de 21.550 Bitcoins por um preço médio de 98.783 dólares, né? E o engraçado, pessoal, é que toda vez que ele compra, acontece uma queda no mercado, pelo menos na maioria, não vou falar que todas, tá? Mas podem observar, na maioria dos dias em que ele anuncia que fez uma compra, vem uma queda forte no mercado. Não que que o Bitcoin caia muito, né? Não é uma queda de 20%, nada disso, mas cai ali uns 3, 4%, as altcoins dão uma derretida e hoje não foi diferente, tá? E já fica aí de alerta quando o Michael Saylor falar que tá comprando, se prepara porque a gente pode ter uma queda. Isso tá acontecendo com uma frequência muito grande, tá? A gente também não pode deixar de falar de uma das principais razões que pode estar causando essa correção no mercado hoje, pessoal. O mercado americano hoje está caindo, tá? Não é só o Bitcoin que caiu hoje. SP500 aí caiu aproximadamente 0,5%, né? Se a gente for lá para o Nasdaq, né, que é a bolsa de ativos de tecnologia lá dos Estados Unidos, a gente vê aqui que o Nasdaq, deixa eu ver aqui, Nasdaq, né? Eu tô colocando aqui errado, é escrito aqui, tá? Deixa eu ver. Esse aqui. O Nasdaq, pessoal, hoje caindo, tá? Quase 1% de queda no Nasdaq. Tainan, por que tá caindo o Nasdaq? Por que as bolsas americanas estão realizando lucro hoje? Primeiro, pessoal, nessa semana, na quarta-feira, a gente vai ter divulgação do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, dado de inflação. O mercado está tenso. Provavelmente na semana que vem o Fed vai cortar 0,25, mas o mercado está com
medo do que pode mudar nas projeções de inflação e de corte de juros para 2025, tá? Então, o mercado está um pouco cauteloso, aguardando para ver esse dado de quarta-feira, e a gente teve um evento, pessoal, que fez a Nvidia cair forte hoje, tá? Se a gente for aqui para o gráfico da Nvidia, vocês vão ver que, olhem isso aqui, tá? Nvidia hoje abriu já com gap de baixa aqui nesse dia de hoje, né? A gente vê aqui que o candle do gráfico diário da Nvidia, olha como ficou, tá? Tainan, por que a Nvidia abriu com essa queda toda, né? Isso aí aconteceu, pessoal, após circularem notícias de que a China abriu uma investigação antitrust, né, que é coisa ligada a comércio internacional, contra a Nvidia, e isso elevou a atenção com os Estados Unidos sobre o setor de chips, tá? Para quem não sabe, os dois países aí vivem aí desde a época do Trump, né? Desde que o Trump foi eleito na outra vez, uma guerra comercial. Isso arrefeceu um pouco com o Biden, mas parece que a China aí está abrindo uma investigação contra a Nvidia, o que pode acabar aí prejudicando essa empresa, já que a China é um dos maiores mercados globais, tá? E isso aí acabou assustando os investidores. Lembrando que a Nvidia é uma empresa que está extremamente cara, os preços estão extremamente esticados, tá? E aí qualquer notícia como essa que vem, que assuste os investidores, faz o preço cair de uma hora para outra. É o que está acontecendo. Isso aí pode ter ajudado, inclusive, as criptomoedas a cair hoje. Mas como assim, Tainá? O que tem a ver isso com as criptomoedas? Pessoal, a Nvidia é uma das maiores empresas em market cap do mundo. É uma empresa do setor de tecnologia, e as criptomoedas do Bitcoin acompanham muito o desempenho do Nasdaq, dos ativos de tecnologia dos Estados Unidos. Então isso aí pode ser uma das explicações. Isso pode ter impactado o humor dos investidores que investem em ativos voltados para a tecnologia, que incluem as criptomoedas. A gente também não pode deixar de falar da análise de sentimento do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, pessoal. Long Short Ratio subiu um pouco, mas nem tanto, né? Ele está aí 1,36, que não é muito alto, tá? Ele subiu, mas assim, não dá para falar que vai cair por causa disso. E, meus amigos, a gente vê que a gente não teve aí nessa subida do Long Short Ratio hoje uma subida muito grande do Open Interest, tá? O Open Interest, ele subiu muito pouco, né? Ele estava em 90, foi para 90.800, mais ou menos, tá? Então, assim, é uma queda que não dá nem para dizer que o Bitcoin caiu hoje para liquidar o pessoal que estava se alavancando, porque tinha um monte de gente abrindo posições apostando na alta. Não, tá? Hoje foi um dia aí que realmente essa queda foi uma coisa assim que não tinha um sinal muito claro de que aconteceria hoje da forma como aconteceu, tá? Pelo menos na minha análise, tá? Eu não consegui enxergar no gráfico algo indicando queda, não consegui enxergar na análise de sentimento. Inclusive, pessoal, indo aqui para o mapa de calor, a gente vê que ele tá meio que vazio, tá? Sim, a gente ainda tem mais liquidez acima, né? Nos últimos dias a gente via muita liquidez na região dos 105, tá? O ponto que a gente tem mais liquidez aqui é na região dos 103 mil dólares aproximadamente. A gente vê aqui que tá amarelinho aqui, ó, tem bastante liquidez aqui. As baleias poderiam tentar jogar o Bitcoin ali no 103 novamente para liquidar esse pessoal que está aí alavancado apostando na queda. Tem um pouco de liquidez lá na região dos 112, mas assim, pessoal, no geral, esses movimentos aí desde a semana passada de subida rápida, de queda rápida, estão liquidando o pessoal e está ficando cada vez menos liquidez e o pessoal não está abrindo tantas novas posições, tá? Então, você vê que aparentemente é aquilo que eu vinha falando desde a semana passada. O mercado ele está liquidando o pessoal, o mercado ele está ficando sem força, tá? Quando você começa a ter muitas pessoas sendo liquidadas, você tem menos posições de trading aberta, então você tem menos posições para as baleias liquidarem e o mercado ele tende a se estagnar numa faixa de preço, que é o que está acontecendo. Então a gente vê que entre 90 e vou colocar 104 mil dólares, virou uma faixa de preço em que o Bitcoin está andando de lado nos últimos dias, tá? Ele não tem uma tendência muito clara. Então, para mim, pessoal, a tendência do Bitcoin parece ser, por enquanto, de estagnação, tá? Mas, lembrando, vai depender muito do que vai acontecer amanhã em relação ao evento da Microsoft, tá? Isso aí a reunião ela vai começar ali por volta das 1h30 no horário de Brasília, deve terminar lá para as 2h30 ou no mais tardar ali até as 4 horas da tarde, tá? Então, vamos ficar de olho, eu vou fazer uma live amanhã para falar desse evento aqui, para acompanhar aqui o que vai estar acontecendo, acompanhar as informações que estiverem chegando, tá? Esse evento eu acho que ele é muito relevante aí para as criptomoedas, tá? Tenho que falar aqui também, pessoal, da situação das principais criptomoedas, tá? Ethereum, pessoal, o que eu estava falando ontem, estava vendo ali uma cunha descendente, né, com alvo ali na região dos 4.175,
mas não estava confiando porque não tinha volume, tá? E a Ethereum estava numa região de resistência, essa região dos $4.000 eu vim alertando que, falei, pessoal, a Ethereum subiu nos últimos dias, mas cuidado porque agora tá tudo aí meio que numa região de resistência, tá? E não deu outra, a Ethereum acabou corrigindo, infelizmente, tá? A Ethereum corrigiu e acabou fazendo várias altcoins aí também corrigirem, né? Hoje a Ethereum chegou a bater $3.500 aproximadamente, tá? Solana, pessoal, foi outra aí também que não resistiu, tá? Nos últimos dias ela parecia estar fazendo uma bandeira de alta, mas com essa queda aí das criptomoedas ela acabou caindo, tá? E pra mim, eu não consigo ver um padrão novo aqui na Solana por enquanto, tá? Dá para forçar aqui, falar que ela tá fazendo aí um topo duplo, né? Ombro, cabeça, ombro, dá para desenhar um monte de coisa aqui nesse gráfico, tá? Mas sinceramente, eu acho que vai depender muito do que vai acontecer com o Bitcoin amanhã, com essa decisão da Microsoft, tá? Se a gente fizer um desenho aqui no gráfico da Solana, dá para dizer que ela formou aí um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro que a Solana parece ter rompido para baixo hoje, a gente teria alvo lá na região dos 190, tá? Solana já chegou hoje a 204, então assim, teria um pouco mais de espaço para cair, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, a da Cardano, tá? Também descaracterizou a bandeira de alta que a gente tinha nos últimos dias, tá? Nos últimos dias a Cardano tinha rompido uma bandeira de alta e agora a gente fica numa situação difícil aí no curto prazo, porque a gente não tem um padrão gráfico aqui muito claro na Cardano, tá? Mas, detalhe, apesar da queda da Cardano hoje, nos prazos maiores aí, em gráficos semanais, ela ainda continua com alvo lá na região dos $2, tá? Nos gráficos semanais, os movimentos são mais demorados, tá? Vão demorar muito mais para acontecer, porque afinal, a gente está analisando aqui um gráfico em que cada candle é uma semana, né? Então, para buscar um alvo, demora, tá? Mas a Cardano não invalidou aquele fundo duplo gigantesco que ela rompeu nos últimos dias com alvo lá na região de aproximadamente $2, tá? Para mim, a Cardano ainda pode bater $2 ali até o final de janeiro, tá? Então, sigo aí com viés altista para Cardano para as próximas semanas ou meses, para os próximos dias em dúvida, tá? Em dúvida porque a gente vai ter um evento amanhã que pode decidir aqui o que vai acontecer aí com o resto do mercado. Outra moeda importante que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Binance Coin, tá? Binance Coin, pessoal, já estava falando com vocês que esse rompimento de topo histórico dela nos últimos dias estava com cara de armadilha, ficou uma sombra superior muito grande ali, tá? E ela acabou fazendo uma armadilha mesmo, tá? Ela voltou, chegou a bater hoje ali nos $642. E Binance Coin é uma moeda que já vem com um gráfico aí bem ruim de operar, né? Ela formou ali um pequeno topo duplo no gráfico de uma hora com essa queda, tá? E o alvo desse topo duplo tá ali na região dos 626, tendo batido ali perto dos 640, já dá para considerar que foi atingido. Eu não abriria uma posição vendida na Binance Coin agora, tá? XRP, pessoal, Ripple, tá? Tava linda nos últimos dias, estava subindo, tinha rompido para cima uma cunha descendente, mas, infelizmente, hoje, ela acabou descaracterizando essa cunha descendente e parece agora que a Ripple está prestes a formar um topo duplo, tá? Tá, não, mas por que está prestes? Não formou? Não, porque a gente não teve rompimento. Se a Ripple romper para baixo a região ali de aproximadamente $2,17, aí a gente pode dizer que ela forma um topo duplo, tá? Se isso acontecer, o alvo desse fundo duplo para a Ripple seria na região de aproximadamente $1,80, tá? Tainan, vai? Não dá para saber, tá? Porque ela ainda não rompeu. Enquanto não rompe, a gente não tem aí a confirmação de um padrão gráfico, tá? Outra moeda que estava linda, pessoal, a Dogecoin, tá? A Dogecoin estava ali linda, rompendo para cima um triângulo ascendente, mas aí vem essa queda do mercado e faz ela corrigir. O importante aqui na Dogecoin, pessoal, é que apesar disso, ela está se segurando ali dentro desse possível triângulo ascendente, tá? Então, ainda dá para considerar. O que eu faria aqui, pessoal, seria um reajuste nesse triângulo ascendente, tá? Eu colocaria essa linha aqui que ela precisa romper agora lá na região dos 48 centavos para ela confirmar, tá? Ela descaracterizou ali aquele movimento que ela estava fazendo ontem. Infelizmente, essa queda aí, além de liquidar muita gente, ela descaracterizou, tá? Então, por enquanto, sem um alvo para Dogecoin. A Tron, pessoal, a Tron acabou perdendo ali um suporte muito importante, tá? Infelizmente, a Tron, que já estava em um ponto aí que ela não podia perder, né? Que era uma região que ela podia acumular, ela acabou caindo aí, rompeu, tá? E agora está em 25 centavos de dólares. Infelizmente, eu não consigo ver um padrão gráfico por enquanto para a Tron, tá? Mas, no geral, eu ainda acredito que nesse ciclo de alta, a Tron pode alcançar os 60 centavos de dólares, tá? Tainan, que dia é isso? Isso pode demorar meses, tá? Isso aí pode ser daqui a um ano quase.
é algo que eu não acho que vai ser rápido, tá? Eu, inclusive, me confundi ontem no vídeo, falei $60, né? O que estava muito errado, tá? Mas é isso. Tom, pessoal, Tom estava estável, né? Com essa queda de hoje, ela formou ali um ombro, cabeça, ombro, tá? Ela acabou recuando ali para baixo da região daquele fundo duplo, tá? O que não dá para dizer que ela descaracterizou, isso aqui pode ser um pullback ainda, mas no geral essa queda de hoje de 15% na Tom não foi nada legal, né? Se a gente fizer aqui, pessoal, um desenho, tá, para ver onde aí que seria um alvo aí para Tom, a gente poderia ver um alvo aí para ela na região de aproximadamente, se a gente fizer aqui uma projeção em termos de gráfico, tá? A gente poderia ver um alvo para Tom na região de aproximadamente, deixa eu ver aqui, $5,87, tá? Então esse poderia ser o alvo para Tom. Avax, pessoal, tava ali, parecia que ia romper a bandeira de alta para cima, mas acabou recuando, tá? Infelizmente essa bandeira de alta foi descaracterizada. A Avax, pessoal, como eu já havia citado nos últimos dias, ela estava em uma região de resistência forte. Essa região ali de $54, $52 era uma região aí que era alvo dos padrões gráficos de alta que ela tinha feito, tá? Agora eu não consigo ver um padrão novo aí para a Avax para fazer uma projeção de preço nova, tá? O que eu digo é, ela está numa região aqui que é limite para ela não perder a tendência de alta dela. Tá? Aliás, a tendência dos últimos dias aí, das últimas horas, infelizmente ela perdeu por enquanto, tá? Então, a situação da Avax aí segue bastante indefinida. AVE, pessoal, AVE caiu forte hoje também, mas também não consigo ver aí um padrão gráfico na AVE por enquanto, tá? Para mim, tá meio que em dúvida isso daqui. Monero também devolveu bastante, foi para baixo dos $186, isso não poderia acontecer, tá? A Monero estava até resistindo bem, pessoal, mas infelizmente ela voltou aí para baixo e se ela não fechar acima dos 186 hoje, a situação complica para Monero, porque aí os 186 voltariam a ser uma resistência, tá? Tem que falar aqui também, pessoal, de outras moedas importantes. A NIR, né? A NIR estava legal aí nos últimos dias, tinha rompido um triângulo ascendente com alvo lá na região de aproximadamente $8,70 mais ou menos, tá? Mas com essa queda de hoje ela descaracterizou aí esse triângulo, tá? Ela pegou o mercado aí de surpresa, mas ela ainda nos prazos maiores, no gráfico semanal, rompeu para cima um fundo, um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá nos $9,30, tá? Então, no curtíssimo prazo, a NIR, ela perdeu ali a formação de alta, né, para os próximos dias e horas, ela perdeu aquele padrão, mas para os próximos dias ainda existe a possibilidade da NIR ir buscar a região dos $9,30, tá? SUI, pessoal, também caindo forte hoje, né? SUI tinha batido o alvo ali daquele fundo duplo que a gente comentou na semana passada e depois disso encontrou resistência, tá havendo realização de lucro, infelizmente, tá? E a SUI tá caindo e eu não vejo aqui um padrão gráfico para SUI por enquanto, tá? Para a maioria das criptomoedas eu não estou conseguindo enxergar um padrão aqui muito claro, tá? Infelizmente, em termos aí, pessoal, de moedas importantes, tá? Que eu falo quase sempre aqui, a Pendle, pessoal. Pendle caiu forte hoje, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico dela, fez uma queda aí de... Ela chegou no dia a mais de 20% de queda, mas o importante é a Pendle estar respeitando a linha de suporte dessa possível linha de tendência de alta, tá? Vejam que ela está em um ponto interessante. Se ela conseguir fechar acima dos 5,50, pode ser que esse ponto venha a ser aí novamente um suporte para a Pendle fazer movimentos aí, para fazer novos topos e continuar a tendência de alta dela, cujo alvo ainda continua nos $12, apesar da queda de hoje, ela não invalidou essa tendência, tá? Então, a situação da Pendle aí segue interessante, tá? Secret, pessoal, caiu 20% hoje, chegou a cair mais, tá? Infelizmente, a Secret corrigiu bastante, pessoal. Mas se a gente for aqui para a retração de Fibonacci, né, a gente vê que a Secret hoje, ela chegou a corrigir 50% da retração de Fibonacci de todo esse movimento, tá? A Secret hoje chegou a bater ali na região de aproximadamente 46 centavos de dólares. Só que, pessoal, se a Secret fechar com o candle do gráfico diário, com essa sombra inferior grande como tá aqui, fechar acima dos 50 centavos, vai ser um bom sinal, tá? Vai ser um sinal de que tá havendo, sim, força compradora que não está deixando ela cair tanto, tá? E afinal, pessoal, a Secret, se a gente pegar aqui, né, desde o dia... Pessoal, não tem nenhum mês isso, tá? Desde o dia 16 de novembro até agora, ela já subiu aí. Ela subiu aí, deixa eu ver aqui, uns 400%, tá? Uns 300%, né? Umas 4 vezes, pessoal. Ela valia 20 centavos, chegou a valer 82, tá? É normal, é saudável uma correção depois de um movimento tão forte de alta. E enquanto a Secret se manter aqui acima dos
Vou colocar aqui acima dos 43 centavos, 45, tá? Acima dos 43 centavos, a situação dela segue saudável, ela ainda vai estar na tendência de alta, tá? Ela só não pode começar a voltar ali abaixo dos 43 centavos, porque aí a situação da Secret realmente se complica. E tem uma moeda, pessoal, que pode de novo surpreender e dar mais uma porrada para cima, que é a Shadow Token, pessoal. Meus amigos, eu estou vendo aqui que parece que novamente a Shadow Token está formando um triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente indica alta, tá? A Shadow Token, pessoal, estava subindo hoje aí mais de 10% enquanto o mercado estava caindo de manhã, e na tarde ela não resistiu, né? Quando a queda se intensificou nas altcoins, ela acabou caindo, mas ela está respeitando, pessoal, a linha de suporte aqui de mais um possível triângulo ascendente, tá? Se ela respeitar isso daqui, se manter nessa nos próximos dias aí fazendo fundos ascendentes e os topos ali na região dos 90 centavos de dólares, pode ser que lá para o dia 13 ou no mais tardar dia 15, né, daqui a uns 5 dias, ela acabe rompendo para cima novamente, mais um triângulo ascendente cujo alvo estaria na região de $1,38. $1,38, tá? Então fiquem de olho na Shadow Token, porque se ela se segurar dentro desse triângulo aí nos próximos dias, ela pode fazer mais um pump, ela pode fazer mais uma valorização muito expressiva aí nos próximos dias, tá? Tainan, e a CHZ que você falou aí nos últimos dias, né? Você falou que ela tá interessante. Pessoal, CHZ caiu, tá? Caiu aí com o mercado como todo, né? Hoje ela chegou a cair 20%, tá? Mas isso aqui ainda pode ser um pullback. Vamos ver como ela vai fechar hoje. Vamos ver como vai ficar essa situação do Bitcoin amanhã. A gente vê que agora, pelo menos, ela está com uma sombra inferior grande, né? Vamos ver se até as 21 horas, horário do fechamento, essa sombra inferior aumenta para demonstrar ainda mais força compradora, tá? No geral, pessoal, foi susto hoje. Hoje foi dia de liquidação. Muitas pessoas estão assustadas, provavelmente os novatos, né? Mas uma coisa eu já aviso para vocês, tá? Bull market não é só alta, meus amigos. No bull market a gente tem esses dias de fúria do mercado e é neles que muitas pessoas perdem bastante dinheiro, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais, tchau!